A gente que nesse compilado inicial trouxe aqui os trechos das falas de hoje do presidente Lula no discurso oficial de abertura da COP30. A gente trazendo destaques para o Lula, dizendo justamente que a COP30 será a COP da verdade, falando do momento da ciência, de uma resposta ao negacionismo e também trazendo um paralelo, falando em questões de líderes internacionais a favor da guerra no mundo, trazendo como questões de envolvimento em guerras, investimentos acabam acontecendo em detrimento do meio ambiente. Eu queria começar com uma análise de vocês dois por aqui, dentro da agenda que a gente está vendo, Saca, começando por você, em que tom que a prosa está indo nesse sentido do que a gente pode esperar nas próximas semanas e aquele ponto que o Lucas já trazia também de algumas contradições no panorama, né? Bem, antes de mais nada, boa tarde para a Dani, tudo de bom. Tem um ponto, eu acho que o Lula vem tentando frisar do ponto de vista de tentar vender a importância dessa COP, dizendo que essa é a hora da verdade. E, é claro, quem acaba acompanhando a questão ambiental e de mudança climática sabe que a hora da verdade já passou, né? O mundo não foi capaz de segurar o aquecimento global em 1,5 graus em relação ao início da era industrial, né, que era a meta, né, de segurar isso. Isso significa que as mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos decorrentes das mudanças climáticas vão ser muito piores, muito mais intensos, vão atingir muito mais os pobres, né, os vulneráveis do que se imaginava anteriormente. Depois de um discurso, inclusive na cúpula de chefes de Estado, que antecedeu a COP30, do Lula, um discurso até otimista, chamando a ação, veio na sequência o discurso do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, falando: Lula, na verdade a gente fracassou. Nós, líderes mundiais, não só nos líderes de agora, mas os líderes anteriores, fracassamos porque esse 1,5 graus já não vai ser mais obtido. O que a gente tem que fazer agora é lutar para tentar forçar a redução da curva, apesar de todos os modelos matemáticos que estão sendo mostrados hoje, lá na reunião, né, de portas fechadas, estão trazendo modelos matemáticos mostrando que a curva de expectativa de crescimento já foi pro beleléu. Exatamente por quê? Porque todos os países estão prometendo há tempos uma mudança radical e significativa na emissão de gás carbônico e não estão fazendo isso. Tanto com relação à questão de geração de eletricidade, quanto com a relação de queima de outros combustíveis, como combustíveis para carros, etc. Então, a gente não está conseguindo avançar. O Brasil, especificamente, por incrível que pareça, ele não está mal na fita do ponto de vista das suas promessas, né? Porque a grande promessa, o grande NDC brasileiro, é a redução no desmatamento, coisa que Marina Silva conseguiu alcançar, apesar do Congresso Nacional jogar contra o tempo inteiro, inclusive com a mãe de todas as boiadas, que foi agora o rolo compressor sobre o licenciamento ambiental, ou aqueles subsídios para as termoelétricas e todas essas aberrações. E também o próprio governo. Só que o que acontece é que, além da questão da meta, o governo tem a imagem dele. E nos dias que antecederam o início da cúpula, o governo foi bastante criticado porque ele agiu para abrir, né, pressionou para abrir uma nova província de exploração de petróleo, que é a margem equatorial da costa do Amapá. O problema, e aí eu caminho para o final, que esse é o grande problema que vai ser discutido na cúpula, que toda vez que se fala disso, mudança no modelo do desenvolvimento, todo mundo adora, todo mundo fala, todo mundo diz horrores, fala não precisamos, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas o coração disso é mudar a nossa matriz de desenvolvimento do petróleo para o não petróleo. Significa que todos os países do mundo têm que, ao mesmo tempo, simultaneamente, trocar essa matriz. Só que ninguém vai fazer isso porque o mundo é dependente de petróleo. E é o seguinte, deveria e poderia fazer sim, mas não vai fazer porque é dependente, inclusive, do sistema de lucro. Muita gente ganha bilhões com o sistema atual. Então, para freá-lo, o que a COP quer mostrar? Que as outras pessoas vão ganhar dinheiro, que as empresas vão ganhar dinheiro mudando esse modelo. O grande problema é que, neste momento, precisa ter uma mudança, um grande investimento de países ricos para países pobres. E é isso que eles vão passar as próximas semanas discutindo. Ei, ricaços, países ricos que fuderam o mundo durante 200 anos, bora pagar para os países pobres não fazerem o mesmo caminho que vocês e lascarem ainda mais o planeta? E os países ricos não querem. Aí colocam 1 milhão de poréns, entretanto, mas que no final do dia é simplesmente porque não querem. Simplesmente porque não querem. Porque o fundo isso, o fundo aquilo. Na verdade é porque não querem. Esse é o ponto. Porque cada um deles também tem seu problema interno. É previdência, rombo aqui, rombo ali, questão de armas. Enfim, o que a gente tem no final das contas? A gente tem
um problemão pela frente. E aí, Natália, termino com uma... Eu tinha postado agora há pouco, só por uma curiosidade. O presidente Lula falou de negacionistas, a gente tem batido bastante nos negacionistas, né? E ele falou que precisamos botar os negacionistas no lugar dele, eu concordo plenamente nisso. Só que é engraçado porque ele estava citando exatamente a questão dos tornados lá no Paraná, né? E falando do negacionismo, que isso leva aos tornados. Você sabe o que está acontecendo na internet, principalmente em grupos mais à extrema-direita? Você tem grupos negacionistas dizendo que as imagens de destruição nas cidades do Paraná são geradas por IA. Fotos e vídeos gerados por IA. Neste exato momento, você tem um monte de mensagens circulando na rede dizendo que aquelas fotos, por exemplo, lá do município de Rio Bonito do Iguaçu, com aquela destruição, foram geradas por IA. Outros dizem que não existe tornado no Brasil, é impossível. Porque isso não é normal. Não, porque o Brasil chegou num novo normal. E o grande problema, no final das contas, é essa. Esse pessoal, a inteligência artificial, que produz muita mentira, né, tá fazendo com que muita gente deixe de acreditar nos vídeos que são verdadeiros, nas informações que são verdadeiras. Então, a gente tem um problemão agora. Porque, além de lutar pela mudança no modelo de desenvolvimento, a gente também vai ter que lutar o dobrado para convencer as pessoas de que está acontecendo o que de fato está acontecendo. E aí a importância da gente ter cada vez mais clareza do que está sendo debatido, né, Dani? Até na forma de tradução disso tudo que a gente vê vindo da COP é muito importante. Nas questões que o Saca traz, a gente vê muitas questões até herdadas de COPs anteriores. Queria ouvir sua análise sobre os destaques de hoje, entendendo até o que pode ter de diferente nas discussões para entrar na linha dos consensos tão importantes, entrar na questão ali do mapa, do caminho, do tirar as coisas do papel. O que você destaca para a gente? Deixa eu pegar aqui uma carona no fecho do Sakamoto. O que a gente está vendo, Saka, é uma repetição do que aconteceu diante da tragédia das cheias no Rio Grande do Sul. Né? A quantidade de fake news que foi explorada, que foi politicamente utilizada, seja para desacreditar a ação de entidades governamentais, seja para desacreditar a ação das Forças Armadas, para desacreditar a ação do governo federal e até para aplicar golpe mesmo. Então, assim, infelizmente não existe tragédia que seja suficientemente grande para conscientizar algumas pessoas que se alimentam de mentira e de teoria da conspiração. Elas veem os corpos, sabem das mortes e ainda assim isso não as comove em absolutamente nada. É triste o estágio em que a gente está, em que a mentira virou a força motriz, a principal força motriz de determinados grupos. É triste, é muito triste, dramático. Falando um pouco sobre COP, o Lula conseguiu trazer Donald Trump para a COP, ainda que seja o sujeito oculto, né? Já que o presidente americano decidiu não comparecer, Vladimir Putin jamais iria, até porque se sair da Rússia, ele pode ser preso, né? Então, existe esse impedimento natural ali. Mas Donald Trump decidiu não comparecer, logo cedo fez uma postagem crítica à realização da COP, aos discursos da COP, e citou um dado sobre aumento de desmatamento. Na verdade, o Brasil reduziu bastante o desmatamento. Mas Lula deu um jeito de responder num discurso em que se contrapõe, sem citar nominalmente o americano, à agenda belicista de Donald Trump, seja nas águas do Caribe, seja na atuação, por exemplo, que ele teve na guerra de Israel, ali com o Hamas, né, que acabou chegando ao Irã, e os Estados Unidos foram os responsáveis por disparar uma bomba que acabou, segundo os norte-americanos, inviabilizando os investimentos ou o crescimento, a continuação dos trabalhos da mais importante usina de enriquecimento de urânio no Irã. Trazendo aqui um pouco, pegando a sua provocação, Natália, sobre o que vai sair do papel, é difícil dizer, né? Porque, veja, é uma COP que nasce esvaziada, em que tem o principal líder, de uma das duas maiores economias do mundo, abertamente, não é nem que ele não embarca na agenda, é que ele rema contra essa agenda, né? Quando os Estados Unidos decidem remar contra uma agenda, a coisa fica muito mais complexa. É pior do que se abster. Ele é contrário
a essa agenda. O Acordo de Paris é a prova, né, de que muitas vezes as pessoas assinam coisas e vão lá e não cumprem. Nem a Noruega conseguiu cumprir as próprias metas. O que a COP está colocando aí é uma discussão aberta por energias renováveis, tem a proposta do fundo que vai, digamos, remunerar quem não desmata, quem protege suas florestas. A Alemanha tinha uma intenção de investir, segundo reportagem do UOL, deu um passinho atrás. Ainda assim, me parece que o ganho é mais de novo, né? Lula se coloca como defensor dessa agenda climática, ainda que encostado na contradição de semanas antes ter assistido e celebrado a liberação de estudos para a exploração de petróleo no Foz da Foz do Amazonas, né? A gente fica acompanhando aqui, ainda que haja forte exposição do ex-presidente Lula como, digamos, líder de um movimento global ambientalista. Você tem do outro lado ninguém mais, ninguém menos que os Estados Unidos de Donald Trump e o histórico do mundo de se comprometer com metas que depois não são cumpridas. A gente, inclusive, daqui a pouquinho vai estar em contato também com o Jamil para entender esse ponto de vista da ausência, do vácuo gerado ali pela ausência de Donald Trump, que isso tudo significa, Dani Saca. Mas queria aproveitar até para te ouvir nesse sentido também internacional aqui, Sakamoto, da questão da situação geopolítica do mundo em que essa COP está acontecendo. Quando a gente vê uma frase como essa do Lula, fazendo a contraposição dos investimentos em guerra com os investimentos em questões do meio ambiente, a gente consegue amarrar isso como? No mundo que a gente vê questões de defesa cada vez mais preocupantes, países colocando essa prioridade na discussão, colocar isso ali em contraposição, você acredita que entra como no momento que a gente está vendo? É que o grande problema, e eu acho que esse é um problema que está sendo discutido, é o problema de fundo de todas as discussões, porque a maior parte dos países ainda não considera prioridade a emergência climática. Este é o problema em última instância, porque se fosse, ele entraria no orçamento nacional da mesma forma que entra saúde, educação, segurança, segurança interna e segurança externa. Mas ele não entra no orçamento dos países porque as pessoas realmente não acham que isso é prioritário. Como a gente vem falando aqui, existe o negacionista hard, que acredita que mudança climática não existe e por pouco não acredita em terra plana. E existe o negacionista light ou soft, que é aquele que acredita na mudança climática, mas acredita também que dá tempo. Apesar de todos os dados que estão sendo apresentados na COP, já mostraram que não só não dá tempo, como danou-se, né? Então, este é o ponto. A questão é que a emergência climática é uma coisa que ela vai acontecendo numa bola de neve e que quando a gente perceber, ela já vai ser grande demais. Ela já mata, como a gente está vendo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, em outros lugares, ela já deixa a vida insuportável em muitos lugares. Agora, tem países que vão desaparecer antes que o outro, só que esses países que vão desaparecer ou que vão ter problemas mais graves, não vão conseguir contornar de alguma forma, são países insulares do Pacífico, entre outras coisas, Tuvalu, que vai desaparecer em breve. Né? Então, este é o problema. Enquanto o pessoal não perceber que isso é prioritário, vai continuar tendo chabu. E o drama é que tem uns dados da ONU que foram divulgados há pouco tempo, mostrando como as guerras em si são grandes contribuidoras de emissão de carbono na atmosfera, por uma série de razões, queima de mata, queima de combustível além da conta e tudo isso mais. Ou seja, o próprio processo de guerra, Gaza, Ucrânia, contribui de sobremaneira com o aquecimento global também. Ou seja, além do fato de que o pessoal está botando dinheiro em arma e não em mudança no modelo de desenvolvimento, o pessoal também, via guerra, acaba piorando ainda mais por conta da emissão dela por si mesmo.